Capítulo 50. A mudança parte 2. Mumu abriu os olhos depois que sua dor de cabeça parou, e ele logo se sentiu recebido por um sentimento refrescante. Ah, foi como acordar de um longo sonho. Isso foi o que era, um sonho. Ele continuou assistindo a este sonho, mas houve momentos em que ele não teve escolha a não ser ver o que aconteceu. Sinto que fui libertado de uma prisão. Parecia que sua mente estava em um estado nebuloso antes, e agora ele estava de cabeça limpa. Mumu estendeu a palma da mão que ele estava segurando firmemente. Algumas das cinzas da agulha estavam lá em sua palma. Foi por causa disso? Depois que a agulha saiu veio a dor de cabeça e a sensação refrescante. O que estava preso na minha cabeça? Mesmo que houvesse tal coisa dentro de sua cabeça, ele nem sabia disso até agora. Desde quando aquilo estava preso lá? Quem colocou lá? Mumu ponderou. E então, as incontáveis memórias de sua infância passaram pela sua mente. O quê? Foi estranho. Aquelas memórias que passavam eram tão vívidas e claras como se realmente tivesse acontecido. A memória dele sempre foi tão boa assim? Ele ficou intrigado, mas então a imagem John veio. Criança, você está bem? Nessa pergunta, Mumu olhou para ele e sorriu. Claro. Sério? Eu só tive uma dor de cabeça. Não se preocupe. Ufa. Então tá bom. Imagem John suspirou de alívio. No entanto, ele notou que Mumu estava estranho. Foi estranho, muito estranho. Que sensação estranha estava no ar ao redor de Mumu. Claramente, ele tinha um forte senso de ambiente antes de ir cultivar, mas agora algo parecia ter desaparecido. Você? O que é isso? Mumu perguntou com um sorriso, ainda assim com o mesmo sorriso brilhante. Me enganei. Talvez ele tivesse confundido por alguma razão, pois estava ansioso. Mesmo assim, foi estranho ver a mudança, ou confundiu a mudança, balançando a cabeça quando a imagem John voltou. Já que você está bem, eu vou voltar a curar minhas feridas. Sim. Mumu sorriu. Imagem John fechou os olhos e começou a fazer isso e Mumu observava cuidadosamente. Ufa, ufa, ufa. Uma respiração muito constante. E mais ele respirou, uma mudança sutil ocorreu no corpo de Imagem John. Uma cor vermelha adicionada à sua pele. Isso é cultivo para recuperar o corpo através da respiração? Na mente disso, ele pensou sobre o que Dan Baekhyun falou sobre energia interna na primeira classe. Costuma-se dizer que qualquer origem muda através da respiração, mas também através da expiração. Naturalmente, a energia se dispersa no ar que respiramos, tudo dependendo de como a energia é purificada, recebida e operada. Foi estranho. Mumu tinha ouvido a classe quando ele estava meio dormindo, mas ele se lembrou de tudo isso. E na época ele nem tinha interesse nisso, mas agora ele se lembrava. Era algo sobre lidar com Ki, outra força que era diferente da força dos músculos que ele conhecia. Assim, a classificação de energia externa e interna parecia ter sido conhecida. E ele achou interessante também. Energia interna. E a maioria das pessoas aqui poliria seus corpos usando-o. Imagem John também estava usando o cultivo para se curar. Mesmo Van Won, que tinha desmaiado, tinha a mesma força sem treinar seus músculos. Outra forma de força? Foi um treinamento interessante. Claro, ele não achava que isso tornaria mais forte do que o treinamento muscular. Pelo menos até agora ele não conheceu ninguém que fosse tão forte. Mumu não conseguia nem estimar até que ponto seu poder seria se o mostrador se voltasse para 1. Por que eu continuo usando isso? De repente Mumu se perguntou sobre isso. Ele nunca duvidou até agora. Desde pequeno, seu pai lhe disse para não tirá-lo, então ele guardou, mas não havia necessidade de se restringir usando-o. É algo que preciso controlar sozinho. Se ele estava preocupado com ele ser forte, tudo bem. Mumu olhou para a imagem John, e então foi para um canto e sentou-se lá. Tac, uma tentativa de remover as faixas no pulso esquerdo. Ung. No entanto, não importa quanta força foi dada, ela não saiu. Enquanto ele tentava retirá-lo, ele apertou mais. Dói. Por que isso está agindo assim? Ele não entendeu. A faixa não estava saindo. Mumu se sentiu estranho, e virou a marcação na mão direita. Ele planejava destruí-lo, então decidiu rodar para 1. Houve uma mudança no braço direito. Todos os músculos comprimidos e os vasos sanguíneos incharam. Então a pele em seu braço direito ficou vermelho brilhante e o vapor fluiu para fora. Foi uma mudança estranha, embora ele nunca tenha virado para 1. Mas a mudança ainda estava acontecendo. A pele brilhante estava ficando mais escura, foi então. Ele não conseguia esconder sua agitação no momento em que o calor fluiu. No entanto, ele ainda foi forçado a quebrá-lo. Chique. Em seguida, a faixa ao redor só emitiu fogo mais forte e apertou mais.
Mumu cerrou o punho para não perder. Os músculos da mão dele ficaram pretos enquanto ele continuava colocando força na faixa, continuava esquentando. Chic, chic. A dor de ser dilacerado devido à queima da carne foi transmitida ao corpo. Ignorando, ele cerrou os dentes e levantou sua força. No entanto, era o chão abaixo dele em que ele estava se dividindo ao meio, e os lugares ao redor tremeram. Ele pensou que poderia funcionar e decidiu aumentar o poder ainda mais. Naquele momento, o mostrador então se afastou de 1 a 8 sozinho. Quando isso aconteceu, de repente ele se sentiu cansado e sua respiração ficou áspera. Era como se ele tivesse esgotado toda a sua energia. Aya! Mumu olhou para a imagem de John que ainda estava sentado lá. Ele não entendia se era por causa de sua concentração ou se as vibrações no chão não o alcançavam, mas imagem John não percebeu o que aconteceu. Ufa! Mumu respirou fundo e olhou para os mostradores. Ele tentou quebrá-lo, mas parecia que as faixas tinham vencido. Que diabos é isso? Ele não conseguia entender o que era essa coisa estranha. Pensando bem, era estranho que seu pai, no exílio, tivesse encontrado esses objetos e colocado nele. Então eu estava usando-os desde o início? Mumu olhou para trás em suas memórias. Desde que a agulha saiu, todas as memórias em sua cabeça eram mais claras. Ele pensou que se ele olhasse para trás, alguma resposta poderia ser encontrada. Mas foi estranho. Eu não consigo me lembrar. A primeira coisa que ele se lembrou foi o Yupkyun. Tudo que ele se lembrava era que o pai olhava para ele e murmurava algo. Não importa o quanto ele tentasse, nada mais me veio à mente. Eu estava usando isso também. Ele se lembrou de ter isso desde criança. Quem poderia ter colocado isso em mim senão meu pai? Mumu olhou para eles. Era difícil saber como a agulha estava presa em sua cabeça e ainda mais difícil saber quem colocou essas bandas. Foi meus pais verdadeiros? Mumu de repente pensou em seus pais verdadeiros que deram a luz a ele. Quanto mais ele pensava, mais curioso ele estava. Por que o jogaram fora e colocaram essas coisas nele? Por quê? Ele realmente não entendeu. Não queriam que ele fosse forte? Foi por isso que o jogaram fora? Todos os tipos de perguntas surgiram. Eu realmente quero perguntar. As perguntas que o fizeram querer conhecer seus pais verdadeiros. Para saber a verdade. Suspiro. Eu não sei. Mas não havia como ele descobrir. Baque. Mumu foi para o lado de imagem John e sentou-se. Enquanto tentava quebrar a banda, ele se cansou. Cócegas. Seu pulso, que tinha ficado dormente por causa da força, agora estava começando a doer. Foi uma dor que era incomparável à época em que ele baixou o mostrador. Está doendo. Mumu olhou para a imagem John que estava profundamente concentrado. Ele estava visivelmente ficando cada vez melhor. Será que a dor vai aliviar se eu fizer isso também? No entanto, ele nunca aprendeu, então ele não sabia o que fazer. Mumu, que estava prestes a acordar a imagem John e perguntar, o deixou em paz. Foi porque ele se lembrou que Dambaekyeon lhes disse que era perigoso interromper alguém no meio de seu cultivo. Perguntarei a ele mais tarde. Então, de repente, as palavras que ele tinha visto no teto preto veio à sua mente. Quando ele as leu, seu corpo se sentiu revigorado. Mumu então fechou os olhos e pensou nelas. Ele sentiu o corpo todo aquecendo. Uma tonalidade vermelha apareceu em seu corpo. Ao mesmo tempo, a dor latejante diminuiu. Este fenômeno misterioso. Pensando que a dor desapareceu, Mumu continuou a memorizar essas palavras. Enfraquecer as artes marciais, natureza. Como memorizou, Mumu de repente caiu em um estado de desconfiança. A energia começou a se reunir pouco a pouco e se estabeleceu em seu umbigo. Se alguém visse isso, ficaria surpreso. Isso porque 2 estágios de energia na parte superior do corpo e seu abdômen se formaram ao mesmo tempo. No entanto, Mumu parou por causa de um som. Quando ele abriu os olhos, ele viu um velho com uma cabaça em torno de sua cintura. O velho clicou a língua quando olhou para Van Won, que desmaiou. Kuak! Imagem John, que estava assustado com a presença, levantou-se e cumprimentou este velho. Supervisor Imagem John, cumprimenta você, ancião Heng. Imagem John parecia perturbado com isso. Também era verdade que este velho, um chamado Heng, era o responsável pelo terceiro arquivo. Oh meu Deus! Para o ancião Heng para vir aqui. Alguém tinha que vir com certeza, mas ele não achou que este homem veria. Imagem John estava sem saber como explicar a situação. Ele se perguntou o que aconteceria se este homem também tivesse o mesmo mal-entendido que Van Won teve. Mumu pensou consigo mesmo. A posição dele é mais alta do que o supervisor? Caso contrário, ele não teria visto Injon assim. Ancião, eu vou falar antes que esta situação é mal compreendido. Nós não tentamos invadir o terceiro piso por causa de nossa ganância.
Com isso, o velho Heng se mudou e contou a imagem John. Eu sei, hein? Você caiu do primeiro porão, certo? Para isso, imagem John disse. Isso mesmo. Se o chão não tivesse cedido, não teria acontecido. Chocante, hein? As armadilhas começaram a funcionar e até o mestre Van On tinha entrado. Então este velho estava com medo que você e o aluno pudessem estar em apuros. Então viemos aqui com pressa. Ancião Heng ficou genuinamente surpreso. As melhores armadilhas foram colocadas no terceiro porão, criado por um membro do clã Jegal que era conhecido por ser inteligente. No entanto, essas pessoas sobreviveram. Não, ele ouviu que os dois estavam mais do que seguros. E para derrotar Van On, o homem mais forte e o mais incrível dos mestres. Quem imaginaria que tal pessoa teria entrado em colapso em um estado tão miserável? As artes marciais deste amigo são tão boas? Ancião Heng ficou surpreso. Ele sabia que o nível de imagem John era semelhante aos professores gerais da academia. Certo, não pode ser ele. O Anquan Heng examinou cuidadosamente os arredores. Ele viu a extensão do confronto dos traços deixados para trás. Heng estreitava os olhos. O trabalho do pé é desajeitado. Os traços de chão quebrado e desenterrado e o implacável golpe do trovão do deus do vento, correndo em grande velocidade. Olhando para os traços parecia que cada um fez o seu melhor para derrotar o outro. Van On foi empurrado a este ponto? Ele podia sentir uma sensação de impaciência nos trilhos. E ao redor das pegadas e certos pontos, ele podia ver que havia quase 6 amassados. Ele olhou para o teto. A técnica do salão que deveria ter curado o teto não tinha e o teto ainda estava aberto. Vendo isso, o velho Heng murmurou. Não. Não pode ser ele. Não importa o quanto ele olhasse para ele, imagem John não tinha tanto poder bruto. E além disso, pelos traços, Van On parecia ter sido derrotado em um único golpe. E isso era impossível para imagem John. Como eu vou explicar isso? Imagem John não conseguiu esconder seu choque quando olhou para o ancião Heng. Ele vai descobrir quando Van On acordar, mas ele não tinha certeza se algum professor na academia acreditaria que um calouro derrubou o mais forte da academia. Pode ser difícil de acreditar. E alguém interrompeu. Eu fiz isso. Sim, ele fez, merda. Por um segundo, imagem John ficou chocado. Ele queria saber como explicar, mas nunca pensou que Mumu iria intervir. O quê? Ancião Heng franziu a testa e virou a cabeça para Mumu. Mumu coçou a cabeça e levantou-se. Você era essa criança naquela época. Ele olhou para o garoto e se lembrou. Naquela época, ele sabia que esta criança tinha separado o lago no segundo teste em um salto. Ele sentiu que era tão impressionante e por causa disso ele se lembrou dele. Você me conhece? Certo, eu me lembro de você. Desde que ele tinha observado o garoto de longe, ele não tinha percebido isso, mas vê-lo de perto algo parecia estranho. Essa criança, ele aprendeu artes marciais? Uma energia muito sutil, mas ele ainda não conseguia sentir nada definitivo. No entanto, esta criança transformou Van On nisso? Quando ele estava pensando, Mumu se aproximou dele. Ancião, você está em uma posição mais alta do que o supervisor? Para essa pergunta, o homem tocou sua cabeça e disse. Para as pessoas aqui, eu sou. Mumu sorriu e disse. Então a história fluirá rapidamente. Como você vai compensar a situação infeliz que vivemos aqui? Com as palavras repentinas, tanto o ancião Heng quanto a imagem John franziu a testa.